E o presidente Lula discursou hoje sobre o balanço dos primeiros 100 dias de seu terceiro mandato. O petista criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro e falou em olhar para o futuro. Já com a gente em tela, Paula Lobão, diretamente da capital federal, vai trazer todas as informações desta cerimônia. Paula, bem-vinda, boa noite. Oi, Daniel, oi, Lívia, muito boa noite para vocês, boa noite a todos que nos acompanham nesta segunda-feira. Essa reunião com os ministros hoje aqui no Palácio do Planalto, hoje pela manhã, foi o momento em que o presidente Lula fez o balanço aí dos 100 dias de governo dele, falou sobre investimentos, sobre a retomada dos programas sociais, disse que o Brasil voltou para ter crescimento econômico aliado à inclusão social. Quem falou também foi o ministro da Casa Civil, Rui Costa, falou nesta reunião, ele inclusive citou várias vezes o slogan feito pela Presidência da República com relação a esses 100 dias de governo do PT. Separamos essa fala do ministro Rui Costa, vamos ouvir agora. A marca mais expressiva desses 100 dias é que o Brasil voltou, e nessa expressão voltou a ter governo, voltou a ter gestão pública, voltou a ter cuidado com as pessoas, voltou a fazer planejamento, a fazer ações de governo. E eu diria que a imprensa voltou a ter assunto, voltou a ter conteúdo para poder comentar. Quem também falou nesta reunião foi o vice-presidente Geraldo Alckmin. Ele, inclusive, citou o presidente brasileiro Juscelino Kubitschek, responsável pelo programa 50 anos em 5. Separamos essa fala também de Geraldo Alckmin. Vamos ouvir o vice-presidente. O Brasil voltou nesta união e reconstrução. O clima é outro. A liberdade é outra, a participação é outra, a gente percebe isso na rua. A presença do senhor presidente nos momentos tristes, de dificuldade. Se Juscelino Kubitschek dizia que era 50 anos em 5, nós podemos dizer, presidente Lula, que foram 1000 dias em 100. Bom, mas nesses 100 dias de governo do PT, nós não vemos aí um novo marco, nem medidas inéditas, são reciclagens de programas sociais já existentes. O presidente Lula destacou alguns desses programas sociais, como, por exemplo, o retorno do Bolsa Família no valor de R$600, que é praticamente o Auxílio Brasil de R$600 do governo Bolsonaro, com a diferença aí dos R$150 por criança. Na área da saúde, Lula destacou a retomada do programa Mais Médicos, abrindo aí 15 mil vagas. Na habitação, a volta do Minha Casa Minha Vida, que fez a entrega de mais de 5.600 moradias em 14 municípios. E na educação, Lula lembrou que o governo federal fez um reajuste de até 200% nas bolsas de estudo da CAPES. A gente está falando daquelas bolsas de mestrado e doutorado, por exemplo. Separamos uma fala do presidente Lula, vamos ouvir agora. Nós ainda temos 1.360 dias para seguir reconstruindo esse país. Significa que nós temos chances e mais chances e mais chances. Cada erro que a gente cometer, a gente vai ter sempre 100 dias para a gente recuperar e desfazer aquele erro e fazer as coisas certas. Agora, Lívia e Daniel, o que se fala nos bastidores da política é uma certa frustração por parte aí desses anúncios, não só por parte da sociedade, como também por parte da parte econômica do país, a classe econômica do país, diante dessas medidas anunciadas pelo governo Lula desde janeiro, como, por exemplo, o novo arcabouço fiscal. A imagem repassada seria de um governo velho que está reciclando programas sociais já existentes de governos anteriores. E para você ter uma ideia também, Daniel, é que no Congresso Nacional, até o momento, nenhuma medida provisória foi analisada pelos parlamentares. São pelo menos 12 MPs numa lista prioritária que até agora não foram analisadas. Entre elas está a recriação do Bolsa Família de R$600 e também está a reestruturação da esplanada dos ministérios. E por fim, dos 10 programas que foram
anunciados pelo governo do PT ainda na campanha eleitoral e também durante o governo de transição, pelo menos metade não saiu do papel. Quais são esses programas sociais que ainda não saíram do papel? Águas para Todos, Desenrola Brasil, Farmácia Popular, Luz para Todos e o novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Daniel, Lívia, eu volto com vocês ao estúdio. Tá certo, Paula Lobão trazendo os detalhes dessa cerimônia que celebrou os 100 dias de governo Lula. Daqui a pouco a Paula volta com mais informações da capital federal. Vamos chamar Nelson Kobayashi, comentarista do Grupo Jovem Pan, para analisar os 100 dias de governo Lula. Kobayashi, ótima noite para você, seja bem-vindo. Claro, queria a sua análise em relação a esse período, 100 dias, uma data importante, uma data marcante, mais erros ou mais acertos desse terceiro mandato de Lula? Como já destacou a Paula Lobão, certas frustrações por parte da população e também de alguns setores do ambiente político em relação à não realização de certas promessas, certos programas. Agora, Lula insiste em lembrar de Jair Bolsonaro. Hoje fez novas críticas, porque ele insiste em olhar para o retrovisor. Qual é o seu balanço? Pois é, muito mais erros que acertos nesses 100 dias. Primeiro, muito boa noite a você, Daniel, Lívia, toda a nossa audiência. Esses 100 primeiros dias são conhecidos na política como o período de lua de mel. É neste período que o governo precisa aproveitar a ausência de crises, por exemplo, para propor as suas reformas importantes ao Congresso Nacional. A ausência de apresentação efetiva das propostas que o governo pretendia ao Congresso nestes 100 dias já indicam que este governo não terá facilidade com o Congresso Nacional, apesar de todo o esforço que o presidente Lula vem fazendo para contemplar os interesses dos parlamentares, em especial através das estatais. Já houve aí uma mudança, uma alteração na lei das estatais aprovada na Câmara dos Deputados para facilitar o ingresso de políticos em cargos diretivos. Tivemos uma liminar do STF que suspende exatamente essa vedação para os políticos participarem, mas mesmo assim o presidente Lula, com essa amplitude de cargos em oferecimento ao Congresso, não tem conseguido vida fácil com o Congresso Nacional. Não tivemos boas reformas, tivemos muitas gafes do governo, algumas decisões equivocadas em relação a relações internacionais com países comandados por ditaduras, dentre outras muitas que foram objeto de crítica da oposição e da população em geral. O governo Lula precisa de muito mais para convencer a população de que esse governo será bom, porque nesses 100 dias não foram.